Bem-vindos ao NutriPod, o podcast da nutricionista, do nutricionista empoderado. Vamos lá, gente? Olha só, você já pensou em tirar uma ideia do papel, além do seu consultório, e virar um empreendedor? É o que fez o nosso convidado, a nossa convidada aqui hoje, Tatiana Barão. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós temos muitos sonhos, muitas ideias brilhantes. O que acontece é que falta aquela energia para a gente tirar isso do papel e fazer acontecer. Tatiana, bem-vinda, porque você é uma nutri poderosa que conseguiu tirar uma ideia do papel. Se apresenta pra gente, bem-vinda. Oi, Cíntia, obrigada, adorei o convite. É um momento muito especial, né, da minha vida, então falar sobre isso também dá mais força para ir para frente, né? Meu nome é Tati, né, Tati Barão, eu sou nutri formada aí há uns 10 anos, né, então relativamente bom tempo de atuação, né? Foi um tempo suficiente para entender exatamente quais os caminhos que você quer seguir, porque também essa ideia de que quando você se forma, você já tem claro, né, para onde você quer ir, para que tanta pressão, né? Começa, vai andando até o momento em que você fala, bom, eu acho que daqui talvez seja o momento de mudar um pouco a rota. Então, eu comecei a minha carreira com marketing nutricional em empresa, né? Eu atendi um tempo, fiz especialização em consultório para adolescente, né? Era uma especialização prática da Unifesp. Comecei, fui sentindo, mas de cara eu já vi que eu gostava muito de trabalhar com comunicação. E eu sempre gostei de escrever, talvez foi daí o gancho, né? Tipo, escrever, estudar, escrever sobre o que eu descobri estudando, né? E traduzir isso para as pessoas, começou por aí. Então, eu já fui trabalhar direto em empresa. E aí é onde eu tô até hoje, né? Trabalhando em empresa de produtos naturais. E foi uma escola gigantesca para comunicação, para marketing, para rede social, para muitas coisas. E, inclusive, para fotografia, porque foi por meio também dessa vivência da nutrição numa área muito diferente do que a maioria das pessoas vive, que eu realmente faço de tudo, né? Eu sempre fiz de tudo. Numa empresa, quando você começa numa empresa menor, você faz de tudo. Você faz o conteúdo, você faz a foto, você faz o post, até você ter outras pessoas para te ajudar. E esse empreendimento, conta pra gente, é baseado em fotografia, mas tem um nome muito bacana, já tem Instagram. Como é que é começar do zero isso tudo? Claro que essa bagagem que você traz com a empresa, com certeza, né, já te dá uma veia mais empresarial aí sim. Assim como você, Nutri, que está aí nos ouvindo, tem o seu consultório, eu falo que você é uma empresária, muito do que você aprende aqui com a gente já é bagagem para você dar, talvez, né, você tem um sonho, você tem uma ideia, tirar ela do papel, como fez a Tatiana. Conta pra gente, que tem muita gente aí que tá curioso para saber qual é esse projeto. A Cor de Quê, esse é o nome, que inclusive foi pensado e debatido e perguntar para amigo, porque isso é muito importante, né? Você testar um pouco da sua ideia e ver se as pessoas entendem se elas se familiarizam, se o nome está comprido demais, está complexo, tudo isso é muito importante. Então, o nome foi discutido depois de eu ter algumas ideias. E a Cor de Quê é uma empresa de decoração focada e inspirada nos alimentos, que é a minha maior paixão. Porque se eu for pensar em tudo que eu gosto na vida, os alimentos estão sempre ali no meio, né? E a nutrição é uma paixão, porque ela olha para a saúde para as pessoas, mas o alimento é um outro até departamento, né, dessa paixão. E eu descobri que eu poderia fazer uma outra atividade a partir da paixão pelo alimento, que é a fotografia de comida. Então, a Cor de Quê surgiu do meu hobby de fotografar alimentos, pratos, receitas. Né? Começou pelas receitas, mas depois foi indo para o alimento na sua forma mais pura, o alimento combinando com cores que ficavam lindas, né, juntas e tudo mais. E aí eu percebi que eu poderia começar a ideia, que acho que é uma das coisas que você fala bastante até por aqui, né, de uma forma simples. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que começar com um projeto perfeito, tudo pensado, né? Com a empresa de sucesso que você não consegue fazer isso hoje, né? Porque você ainda não tem essa bagagem. Então, o que eu percebi, acho que o primeiro passo foi perceber que dava para começar simples. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para começar essa ideia, essa paixão, que virou um pouco da decoração, mas não está desconectada do que eu quero que as pessoas sintam com a minha arte, que é o amor pelo alimento. Então, não é só uma decoração, não é um quadro
de paisagem, é um quadro de um alimento. Então, é outra inspiração que eu quero trazer para as pessoas a partir de um quadro na parede, por exemplo, né? Você sabe que eu falo muito sobre setting de atendimento, que vem do setting terapêutico, para a gente introduzir o consultório, quem atende presencialmente, deixar esse ambiente mais acolhedor, mais inspirado dentro do alimento, da comida e do comer, né? E não apenas na nutrição. E parece que você tem aí bons instrumentos para a gente deixar esse setting aí bastante acolhedor, né, Tati? Sim. É um dos focos, é um dos públicos. Que também me faz pensar em uma outra coisa que foi determinante para eu começar. Além da terapia, que acho que todo mundo tem que fazer, e a terapia te faz... É alguém de fora que não tem nenhuma relação com você te falando que você pode, né? Porque geralmente a gente costuma pedir muitas opiniões, conversar, e às vezes a gente conversa com as pessoas erradas, que não gostem da gente, mas elas talvez não sejam as melhores pessoas para te aconselhar em alguns momentos. E acho que uma das coisas que foi muito determinante é primeiro acreditar na sua ideia e entender que nem todo mundo precisa achar incrível, né? Uma das coisas que mais me faziam não seguir é porque quando eu percebia que de repente alguém não achava tão legal, não se motivava tanto, eu falava, acho que não é tão bom. Só que eu percebi que, na verdade, o seu produto tem um público. Você precisa entender esse público. Ele não precisa ser para todo mundo. E, aliás, ele nunca vai ser para todo mundo, né? Um produto. Que essa fala da Tati perdure aqui com vocês. Volta o podcast, ouve de novo. Que eu falo que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Porque é tão generalista que acaba querendo agradar todo mundo, né? E aí não tem o foco, não tem o nicho. Então, parabéns. Exatamente, você se perde no caminho, né? Agora, começar do zero. Como que você diria assim, quais foram as suas alavancas? Porque eu acredito que muito do que a gente tem aqui, né, gente, né, Nutris que estão me escutando, é aquele, assim, quando é que eu dou aquele primeiro passo, aquela largada? Quais foram os fatores aí determinantes que te ajudaram nesse sentido e que podem inspirar o pessoal que tem projeto na gaveta? Olha, eu acho que o mais importante de todos, que começou por outros motivos pessoais, é planejamento financeiro, né? Dá para começar na loucura do zero? Dá, né? Tem história de sucesso para todos os cenários, mas começar com planejamento financeiro dentro de uma situação favorável é muito melhor, faz muita diferença, porque você não vai ficar tão ansioso com os seus próximos passos, você vai ter mais calma para planejar o que você vai fazer. Então, já faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei muito forte em estudar finanças pessoais. Então, eu estudei finanças, fiz curso, planejei organizei toda a casa primeiro, já tenho um trabalho estável, né, e tranquilo há muito tempo nesse sentido de segurança financeira, mas não adianta só ter salário, né? Se você não tiver disciplina, você pode ter o salário mais alto que for, que isso se perde. Então eu comecei a realmente saber para onde ia meu dinheiro de todas as formas, até o momento em que, bom, agora eu tenho a reserva, tenho dinheiro investido, tenho já como arriscar um pouco mais. Ainda assim que começar quando você já tem um vínculo empregatício é uma situação muito favorável, porque você vai mesclando e vai investindo o dinheiro que você recebe de outro lugar, né? Então, isso é o melhor cenário, né, Cíntia? Você adoraria poder pegar Mas você sabe que tem um livro que chama do Adam Grant, que chama Originais, e ele fala que muitos dos startupeiros, as pessoas que começam um novo negócio, não é que abandona tudo e vai, é aquela que de repente demora um pouquinho mais, mas tem ali um trabalho, um emprego. A mesma coisa você, seja quais forem as dimensões aí, Nutri, tem um emprego, investe no consultório, tem o consultório, quem sabe põe um negócio a mais aí. Essa multiplicidade sempre me acompanhou, né? Você sabe, era restaurante junto com a consultoria, o consultório, enfim. Exato. Falando nisso, né? Eu sou suspeita, mas eu quero te perguntar, como está sendo tocar as duas coisas? Quem chama? Como é que você divide teu tempo? Como é que você organiza para que isso dê certo? Olha, eu acho que no começo ainda você está sentindo, né? Como vai ser a conciliação. Mas algo que eu já estou sentindo que é determinante é controlar o emocional e a ansiedade. Isso eu acho que é a primeira coisa. Você pode querer fazer tudo planilhado, tempo, falar, não, vou gastar tantas horas com isso, tantas horas com aquilo. Mas se você não tiver controle emocional, da ansiedade de que tudo tem o seu tempo, de que as coisas demoram, às vezes, um pouco para desenrolar, que um contato que você faz hoje pode não dar resultado hoje, mas a pessoa lembra de você 6 meses, 1 ano depois, e volta, né? Quem nunca passou por isso? Eu sempre vi muito
as pessoas que têm já empreendimento falando isso, né? Então, eu acho que um primeiro passo é essa questão de paciência, de saber que tem um passo a passo aí a ser seguido, né? E outra é uma dedicação a mais de tempo que você vai ter mesmo na sua vida. Não tem como você trabalhar menos se você quer ter, ter 2 trabalhos paralelos, aí em algum momento você migrar para o outro, né? Então, vai exigir dedicação de tempo, de fim de semana, de noite. Isso já é uma coisa que está na conta. Você já tem que saber que vai ser assim para entrar de cabeça, né? Tem uma nutricionista que eu entrevistei de clínicas e ela falou justamente a mesma coisa que você, no sentido de começar pelo financeiro, e geralmente o financeiro é onde os nutris fogem. Né? Então não fujam, aqui a gente tem planilha financeira gratuita para vocês, segue a gente no Telegram, tem dentro do curso Meu Consultório de Sucesso um módulo inteiro, bem traduzido, que eu trago a super expert nas finanças das minhas empresas, que é a Samantha, que desde os nossos consultórios, os projetos corporativos, tem ali uma forma de simplificar essas finanças. E outra coisa é justamente que o empreendimento, né, não é para... Tem que ter um perfil, você pode aprender no caminho, mas tem que ter um mínimo de vontade de dizer assim, cara, eu vou trabalhar alguns sábados, algumas noites, além do consultório, para trabalhar em cima dessa ideia, desse projeto novo. E isso tem que estar na conta, né, Tati, como você falou. Sim, não vai ter mágica. Até porque você não vai ter, como no começo, nem que você tenha dinheiro, mas não faz tanto sentido você ficar tirando tanto do seu dinheiro de outro lugar. O negócio tem que começar a se sustentar sozinho. Então, você não vai ficar tirando dinheiro para as pessoas fazerem coisas para você no começo. Você vai ter que fazer tudo. E isso é importante até para aprender todas as funções, né? Então, faz parte. Agora, faz parte. E agora aqui, quem tá te ouvindo e falando assim, gente, mas eu não tenho uma ideia na gaveta, mas eu gostaria de ter, tô empolgada aqui com a Tatiana, a Cíntia falando, eu quero ter uma ideia. Você falou que a sua ideia surgiu de uma paixão. Como a paixão virou essa ideia? Quais são as dicas que você deixa aqui para quem está começando e quer ter uma boa ideia? Acho que a primeira dica é que... Acho que primeiro a quebra de paradigma é que a gente não é bom em uma coisa só, né? Que é um pouco do que você falou no começo. Eu estudei nutrição e eu me especializei nisso, então é nisso que eu tenho que ficar. Ninguém consegue ser bom em tudo, mas a gente consegue com certeza ser muito bom em algumas coisas. Então, não ignore as suas outras habilidades. Se você gosta de desenhar, se você gosta de escrever, se você gosta de fazer artesanato, qualquer coisa que seja, não ignore. Aí, mora, geralmente, né, uma super oportunidade. Porque quando você realmente gosta de alguma coisa, desenrola. Eu não acredito, particularmente, em pessoas que dão muito certo por puramente uma oportunidade de negócio do momento. No momento é isso que tá bombando, então vai lá. Você tem que ter uma afinidade com o que você está fazendo. Então, não ignorar os seus hobbies, acho que é uma grande dica. Foi daí que veio para mim. Eu passava finais de semana mesmo, sábados à tarde, domingos à tarde, preparando o cenário, tirando a foto para postar no Instagram. Eu não tinha um objetivo, postar no Instagram no sentido de estou praticando a fotografia e compartilhava. Naquele momento em que, de repente, olhando de fora, parece que você está dedicando um super tempo para nada, entre aspas, na verdade, é um preparo, todo esse caminho é um preparo. Então, para chegar e ter, né, coragem de começar alguma coisa, você começou se planejando financeiramente, você estudou fotografia, arte, né? Não é do nada. Muitas vezes quem vê pronto parece que foi muito simples, né? Vem de dentro, né? Muito bom. Negócios que prosperam, dinheiro e sucesso é consequência dessa realização, dessa conexão, né? Mente e coração. Parabéns, eu fico ainda mais feliz de te ouvir assim em profundidade falando sobre tudo isso. Agora eu já quero encomendar o meu aqui para enfeitar, para decorar o meu ambiente, que anda precisando de uns alimentos. Como é que a gente faz para te achar, para encomendar para o consultório, para casa, para indicar para paciente, tornar o ambiente também mais acolhedor, né? Mais envolvido em cima de comida e não de obsessões apenas de nutrientes? Como a gente acha, Tati? Conta aí pra gente, a gente vai deixar todos os links no e-mail que você recebe, avisando que tem podcast novo. Aliás, você já colocou aí o nosso e-mail no Mensagens Seguras? Coloque, porque sempre informação muito quente, de qualidade para você. Conta pra gente, Tati. Tem um site já, né? Acho que o site é um instrumento muito importante para você passar mais confiança para as pessoas conseguirem realmente entender o conceito da sua marca, né? Só o Instagram, só o Facebook muitas vezes acaba
não trazendo essa profundidade. Tive a sorte de ter um pai que desenvolve sites, então isso sempre tem alguns atalhos, né, que te ajudam. Nesse caso foi muito bom, porque a gente fez bem em conjunto. Então tem o site, tem lá a loja virtual, todos os produtos, tem por categoria, frutas e legumes, pão, docinho, cafezinho, que também, né, é o alimento como um todo, não exclui ninguém das categorias, né? E também tem o Instagram, que é o cordeque_br, que eu vou postando lá conteúdos tanto dos produtos quanto desse conceito que eu quero trazer forte na marca, que é toda marca precisa ter um conceito storytelling, né? Vocês devem falar um pouco aqui sobre isso. E o conceito principal da Cordique é que o seu ambiente, essa inspiração que vem da decoração, ela pode sim transformar a sua relação com o alimento, porque a partir do momento que você valoriza alguma coisa e coloca na parede, por exemplo, você muda a sua relação com ele, com isso, né? Então esse é o conceito principal. Eu já estou seguindo aqui o Cordique, você sigam também. E o site, qual é? O www.cordique.com.br. Muito bem. Agora, quem já tem uma ideia, tá ali borbulhando agora aqui ouvindo seu podcast, para a gente finalizar, quais seriam os tópicos? Você falou que você começou com a história da paixão, do hobby, esse tempo todo, depois vieram o planejamento financeiro. Além disso, quais são os outros pontos? Ou as primeiras ações, de repente, hoje mesmo, após esse podcast, que o nosso ouvinte aqui pode agir para conseguir ter um desentrave dessa ideia? O que você deixaria de dicas finais aqui para o nosso nutricionista? Eu acho que, primeiro, pesquisa, né, é muito bom, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas, assim, a cabeça, ela tem que borbulhar, né? Sabe quando você fica assim, poderia ser isso, então você vai tentar validar essa ideia, você vai atrás, procura referência, vai tentando chegar num produto que seja viável, vai no caminho. E uma coisa que eu achei muito importante, que tem vários termos, né, mas chamam também de mínimo produto viável, tem outros nomes, vocês devem também já ter falado alguma coisa por aqui, mas é entender que você não precisa estar com um produto perfeito, mas você precisa que seja minimamente redondo para você começar. E não necessariamente, uma das dicas que até eu ouvi depois de começar a fazer o site foi, não faça um site antes de testar. Isso pode ser um caminho também. Então, assim, você tem uma ideia, dá uma planejadinha, pesquisa minimamente para essa ideia ficar redonda e testa. Aí você começa, por exemplo, eu comecei com o site, mas eu dei para amigos as minhas peças, eu fiz de mais de uma vez, eu reimprimi várias coisas que não deram certo, eu aprendi a editar foto. Então, tudo isso foram testes. E a partir do momento que eu dava para as pessoas, eu sempre peço opinião muito sincera. Tipo, você compraria? Você gosta? Você vê utilidade, né? Você vê algum problema? E aí você vai ficando mais confortável. Não precisa começar já direto criando logo, marca, às vezes, se você não tem isso muito bem estabelecido, né? Sensacional, olha só, essas dicas valem para tudo, viu, gente? Até para aquele novo projeto dentro do consultório que você queira aplicar, vai lá, interage com o público, pergunta. Tati, empreendedora, nutricionista, e tá falando aqui para vocês algo que eu também falo, da gente não ter medo de feedback, não é mesmo? Você não vai agradar todo mundo, tudo é possível de... Quando você pega um feedback negativo, Tati, você aceita, e como é que você fala? Porque tem coisas que, de fato... Você fala, não é para esse público, mas uns que você acata, né? Sim, eu acho que é muito importante ter esse ouvido bem aberto pro feedback negativo daquelas pessoas que você entendeu que são cruciais, são exemplos para você também, né? É bom filtrar bem nesse sentido, mas você não ouvir não vai te ajudar a ir em frente. Por exemplo, uma coisa que eu levo muito comigo já agora do começo. Eu comecei com 2 produtos. Se eu entender que esses produtos, eles em si, não são os produtos que vão virar, e eu incluir outro que começar, você tem que ter esse olhar constante do Os 2 produtos, agora certo, fiquei curiosa, né? São os quadros. Os quadrinhos de parede, né? E tem o porta-copo, que é um porta-copo magnético. Que é esse daqui, vou mostrar. Eles são pecinhas. Esse aqui é de frutas brasileiras, que é a pitanga. E aí tem um imã atrás. Né? Esses daqui, por exemplo, já são produtos que estão super dando certo, né? Assim, as pessoas gostam porque você não precisa colocar na parede, acaba que qualquer pessoa consegue utilizar, né? Sem precisar ter um espaço.
E aí, esse daqui está sendo já o campeão de vendas. Mas acho que é um pouco isso também, de você ir entendendo o que está fazendo sentido. Isso daqui está saindo mais e esse menos, por quê? Será que as pessoas estão vendo alguma dificuldade em usar? Quando elas recebem o pós-venda, né? Você procura saber o que elas acharam, se deu certo, se chegou como elas queriam, né? Acho que tudo isso é importante para que você não perca esses detalhes e os erros que podem acontecer no caminho, né? Porque ignorar os erros é burrice, você em algum momento vai voltar para você o prejuízo. E quem vai ter que voltar aqui é você, porque é uma aula de negócios, de empreendedorismo, muito bom nessa voz doce, querida e muito expert da Tatiana Barão. Obrigada, Tati, parabéns pela sua iniciativa, obrigada por dividir tanta riqueza aqui conosco, mas vou te levar lá para dentro dos meus alunos para uma aula aí de pivotagem, porque a sua cabeça é muito de como a gente pensa aqui, de ter novos horizontes, né? Trazer isso tudo de negócios para dentro do consultório, acho que já é quase 100% da história, e depois que isso está lá dentro, ampliar esses horizontes como você fez. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada, Cintia. Um super prazer e eu também adoro poder conversar com pessoas que tiveram essa história, que também influenciam positivamente as pessoas a acreditarem mais em si, né? Porque no final das contas, a chavinha é acreditar na sua ideia, né? Acreditar na sua capacidade de criar. E aí, acho que uma coisa que eu ouvi também no seu podcast, desculpa, a gente vai se empolgando, né? Mas que eu concordo muito 100%, que criatividade é uma habilidade treinável como qualquer outra. E muitas vezes as pessoas tentam segmentar, não, essas pessoas são criativas, essas não são criativas. E não é assim. Você não é criativo a partir do momento que você acreditar que você não é criativo. Mas tudo pode ser treinável e você pode virar um artista se você quiser, a partir de dedicação e treino. Você tocou num ponto muito importante. Bora acreditar, mulherada, homens aí da nutrição, acreditar que a gente pode ir além e só nós somos capazes de transformar, né, trazer a nutrição para um campo de mais valorização, empreendedorismo, inovação. Eu acredito em vocês, hein? Então, acreditem em vocês também. Olha lá o que aconteceu com a Tati aqui na Cor de Quê. Já vou encomendar o meu. Um beijo, Tati. Obrigada. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Fique atento. Coloque lá e-mails seguros para receber sempre novidades do nosso NutriPod, o podcast do nutricionista empoderado.